Fala pessoal, bom, nosso objetivo aqui é mostrar algumas funcionalidades que podem ajudar os analistas de dados aqui no Power BI em seu dia a dia, né? Principalmente para otimizar mais as suas análises e deixar um pouco mais rápidas, né, elas. Então a gente vai falar sobre modelagem de parâmetros. E para que vocês entendam a importância disso, eu vou, por exemplo, criar um gráfico aqui de barras, né? Onde esse gráfico de barras, vou destacar aqui ele no meio, eu estou com uma base de dados aqui, que ela é bem simples, tá? Uma base de dados que é composta por nomes de funcionários, estado civil, sexo, algumas informações de datas, endereços, salário, né? Algumas informações da própria equipe, né? Não só a avaliação desse funcionário, como, por exemplo, o nível, o cargo dele, etc. Tá? Então, basicamente é uma base bem simples. Eu vou colocar aqui o salário, por exemplo, no eixo X, né, para eu contar aqui o salário, e eu vou analisar esse salário em relação ao seu nível, né, o nível do pessoal. Então, por exemplo, os coordenadores ganham mais, analistas, gerentes, estagiários e diretor. Tá? E aí, por exemplo, se eu quisesse mudar esse tipo de lógica, né, eu quisesse, ao invés de analisar por nível, eu quisesse analisar por exemplo, sexo aqui, né? Então, eu substituiria aqui, né, e botaria por sexo e ele mudaria aqui para masculino e feminino. Beleza. Nesse caso aqui, como é que a gente faz isso de forma dinâmica? Ou seja, não precisar ficar alterando o próprio gráfico, e sim parâmetros desse gráfico. É aí onde entra a modelagem de parâmetros. Então aqui na guia modelagem, a gente vai em novo parâmetro e vai para o parâmetro do tipo campo. Tá? E aqui a gente consegue, por exemplo, criar o nome desse campo, né, que eu estou selecionando agora, categorias, e vou adicionar quais categorias, quais campos, né, eu quero trabalhar. Então, por exemplo, eu posso jogar aqui a área, posso jogar aqui aquilo que eu usei, né, como, por exemplo, o nível e o sexo. Pronto, vou usar essas três itens aqui, né, botar o estado civil também. Pronto, então são essas quatro informações para a gente trabalhar ela com esses campos. Então, eu vou criar, ele vai me jogar aqui, por exemplo, uma lista, tá, de campos. E essa lista de campos, eu poderia transformar ela em blocos, né, assim sucessivamente, mas nesse caso aqui já me atende. E aí o que acontece? Se eu mudar aqui, basicamente, né, ele não vai fazer nada no gráfico porque eu não estou utilizando essas categorias. Então, como é que eu poderia utilizar ela de forma dinâmica? Eu venho aqui no próprio gráfico e ao invés de o eixo X ele ser o item que eu coloquei aqui, ele seria, por exemplo, vou fechar aqui, ó, ele cria um novo, como se fosse uma nova tabela, vamos dizer assim, né? Mas são os parâmetros, né? Ele vai criar aqui, ó, categorias. E aí nas categorias eu utilizo ela para o eixo X, Y, né? Então aqui, ó, se eu cliquei na área, ele vai me filtrar a área e vai usar o eixo Y como área. Se eu botar o nível, o eixo Y como nível, sexo e estado civil. Então aqui torna as suas análises e o seu dashboard muito mais dinâmico com essa parte de modelagem e modelagem de novos parâmetros do tipo campo. Tranquilo? Então, se ficou alguma dúvida, joga aqui nos comentários que eu irei responder prontamente. E se curtiu, joga aquele joinha ali e se inscreva-se no canal. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Abraço.